Agora, irmão, se você ficar apresentando a história de que você não está gerenciando tudo, de que você é tão super crente, de que você é tão profético, às vezes não é tão legal. Mas eu prefiro que as coisas sejam o mais simples possível. Me ajuda, ajuda você, e eu quero te encorajar a isso, em nome de Jesus. Bom, a história da pamonha. Estava viajando com um amigo, eu morava em Guarapuava, no interior do Paraná. Saí com esse outro pastor, na época era um missionário. Hoje ele está à frente de uma das nossas igrejas. E a gente foi junto. Eu ia ministrar numa igreja no norte do Paraná, uma cidade chamada Arapongas. Para quem conhece o norte, perto de Apucarana. Eram mais ou menos 4 horas de viagem, de carro. A gente acabou gastando 5 e parou 1 hora para almoçar. Então saímos meio-dia, com aquela 1 hora, previsão de chegada às 5. Lá pelas 4 da tarde, daqui a pouco você vai entender porque eu estou fazendo a linha do tempo, me deu do nada uma vontade, mas que não era vontade, era um desespero de comer pamonha. A questão, querido, que 1 hora, a 1 da tarde, a gente parou numa churrascaria, aquelas do sul, rodízio, e a gente saiu às 2 de lá. Esse meu amigo gosta muito de comer. Aí, fazia 2 horas que a gente estava na estrada depois do almoço. Ou seja, 2 horas depois de uma churrascaria, né? Mesmo se não comeu muito, a carne, ela sustenta. Não era para estar com vontade de comer nada. Aí eu viro para ele e falei, cara, me bateu uma vontade de comer pamonha. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, e cabe? Eu falei, se não couber, nós pegamos para viagem. Irmão, era um desespero. Olha, as mulheres já tiveram filho e passaram por isso na gravidez, que é desejo. Eu não sei o quanto isso é real, a maioria defende que é. Minha esposa, quando estava grávida do Israel, um dia ela me acorda no meio da noite, diz, estou com vontade de comer bolacha recheada de chocolate. Ela me deu a marca, inclusive. Falei, amor, não tem em casa. Ela falou, eu preciso muito, mas não pode ser a redonda, tem que ser a quadrada. Irmão, fala sério que o formato da bolacha faz diferença. Até hoje eu digo, amor, fala aí, você fez aquilo só para me testar, só para me ver andar perambular pelas madrugadas nos postos, para achar. Ela só sorria, ela nunca me disse se foi realmente. Peço que os irmãos me ajudem a orar e descobrir isso. Mas já vi situações mesmo de desejo de mulher grávida, que é um desespero. Então, para as mulheres que tiveram isso, eu queria dizer que era tipo o desejo de mulher grávida. Para os homens, entender, eu brinco que o nosso coração, nossa emoção está no bolso, está na carteira. Eu pagava na época, irmão, R$50 numa pamonha sem titubear. É um desespero, me deu um negocinho, tem que comer pamonha. Eu lembro que nós estamos na estrada e eu falo para ele, fica de olho nas barraquinhas que apareceram, né? Mas não era a época da plantação do milho, que é uma cultura forte nossa lá. Então, normalmente, nessa época, tem muito produto de milho sendo vendido na estrada. Então, quase todas as barracas que a gente passava estavam fechadas. E eu ficava o tempo todo, reduz, se você passar de ver aberto, você vai ter que voltar. Irmão, foi 1 hora alugando a cabeça desse cara. Nós finalmente chegamos em Apucarana, que é uma cidade um pouquinho maior dessas no caminho. E dali para Arapongas, acho que são 17, 18 quilômetros só, era só mais um trechinho de estrada. Quando chegou a Apucarana, sem ter nada, pensei, não acho mais nada. Mas naquele último trajeto, esse meu amigo me cutuca, falou, ainda quer comer pamonha? Eu falei, por quê? Diz, olha lá, um outdoor gigante, pamonha. Eu falei, pro cara fazer um outdoor daquele, tem pamonha, nem que for congelado o ano inteiro, pode parar aí. Aí nós paramos, descemos. A hora que nós descemos do carro, eu vi uma criatura encostada num canto que delimitava o terreno, me lembro se era um muro, uma cerca. E penso num cara, irmão, que ficou encarando a gente. Na verdade não era a gente, ficou me encarando. Eu nasci e cresci no lar cristão, graças a Deus. Mas eu brinco que papai nos ensinou um versículo que era assim, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Tipo, faça sua parte, evite uma encrenca, né? Eu e meus irmãos, a gente brincava que Jesus mandou virar a face. Se alguém bater na face, vira. Mas se batesse a segunda, ele não falou o que fazer depois, a gente administrava como achasse melhor. O dia desse a gente estava numa conversa, uma reunião dos irmãos, e a gente disse que papai dizia, se apanhar na rua, apanha em casa. Minha mãe dizia, eu nunca ouvi isso. A gente se olhou, os irmãos diziam, mas a gente acreditava nisso. Então, apesar de sempre fugir, né, da briga, eu depois dos 15 anos de idade, irmão, quando fui batizado do Espírito Santo, eu nunca mais briguei na rua, nunca mais briguei com ninguém, né? Pelo menos não nas vias de fato. E, no entanto, até os 15, eu preciso confessar com uma certa vergonha que eu briguei muito na rua. Eu cresci na periferia de Campinas,
que é uma das cidades mais violentas ainda do Brasil no índice per capita, mais que Rio, São Paulo. E quanto mais para a periferia, irmão, mais tenso o negócio ficava. E eu brinco que a gente foi treinado nas leis da sobrevivência. Uma delas é, te olhou feio, você olha de volta, te encarou, você encara também. E quem chamar para briga primeiro é o mais valente. Eu brinco que às vezes a gente chamava para briga, não era nem para ter briga. Era só para intimidar o outro e garantir que não tivesse. E tem coisas que você treina, vira um hábito e às vezes demora para se livrar. Eu demorei muito para me livrar das encaradas, irmão. Quando eu desci do carro e aquele cara começou a me olhar fixadamente, não tirava o mau olho de mim, a hora que eu vi eu já estava retribuindo a encarada. Andei um pouco em direção ao balcão de pamonha, aquele par de olhos parece me seguir, eu parei. O outro irmão que estava comigo, gente boa, antes de converter era assaltante de banco. Era um cara que sabia tudo da malandragem. Eu viro para a caminhonete, está na minha frente, me dá um sinal, o que está pegando? Eu mostro o cara, ele olha, ele deu um sinal para mim, qualquer coisa estamos em dois. Dois homens de Deus, eu não sei o que você pensou quando eu falei isso, né? Vou lá, chego no balcão, pergunto o que tem, quanto custa, escolho a pamonha. Irmão, eu estava me achando já uma criatura louca, porque eu não entendia aquele desespero de comer pamonha. É um negócio assim, não era fome, era um desespero, um desespero. E eu estava me questionando, eu devo estar louco. Só que a hora que eu cheguei, escolhi a pamonha que eu queria, paguei, o cara me entregou a pamonha. A hora que eu peguei a pamonha na mão, sumiu vontade de comer pamonha. Se eu já estava me achando louco antes, você imagina depois? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu comprei isso? Como é que essa vontade foi embora? Aí eu achei, pirei. Estou louco mesmo. E de repente dentro de mim eu fiz uma oração. Falei, Deus, haveria algum motivo para você me trazer aqui que não fosse comer essa pamonha? Aí pensei, estou louco mesmo. Tentei botar Deus dentro da história. Só que a pergunta, irmão, teve uma resposta. O Espírito Santo me trouxe uma impressão forte no meu espírito. Eu te trouxe aqui. E essa pamonha não é para você. É para aquele cara que você estava encarando até agora. Olho para lá, ele ainda está me encarando. Pensei, se Deus estiver nisso, vai ser legal para caramba. Mas se não tiver, vai dar rolo. Aí pensei, meu Deus, como é que agora eu vou lá falar para ele que eu sou crente? Eu estava encarando ele até agora. Aí fiquei com vergonha, mas pensei, mas ele não sabe como eu sou. Então dissimulei, que é mais bonito que dizer fingir. Falei, se eu manter essa cara feia o tempo todo, ele vai achar que eu sou assim. Aí fiquei, vou, não vou, chamei o meu amigo, falei, cara, sabe aquela vontade de comer pamonha? Ele falou, estranha, né? Falei, sim, sabe ela? Ele falou, sei. Falei, sumiu. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, agora você vai comer. Aí de você se não comer. Falei, não, cara, você não está entendendo. Ele falou, nem tenha te explicar. Virou as costas e saiu. Falei, eu, a pamonha e o cara. Pensei, só tem um jeito de saber se Deus está nisso. Porque a palavra de conhecimento, que ele não é que era só para ele. Aquilo que veio no meu coração é, ele me pôs à prova. Dizendo, Deus, se você existe, você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Eu falei, se Deus está realmente me dirigindo, tem mais coisa em questão. Mas eu fiquei naquela, vou, não vou, falo, não falo. Olhava para a pamonha olhava para mim. Olhava para o cara estava olhando para mim. Pensei, lá vou eu. Ainda fazendo uma cara feia, fui na direção dele, encarando ele, naquela gingada. Isso é baseado em fatos reais, isso já foi aumentado agora. Mas eu lembro que eu fui olhando mesmo feio para ele, cheguei mais ou menos uns 2, 3 metros ainda perto dele, encarando ele, uma distância de segurança, claro. Olhei bem para ele e falei, aí, pode parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para te pagar uma pamonha. Estendi a pamonha, mas por dentro eu estava assim, não? Irmão, eu pensei de tudo no caminho. Falei, se o cara me der uma pamonhada de volta? Irmão, imaginei todo o cenário. Falei, mas qualquer coisa, nós estamos em dois. Falei, que dois, sou maior que ele, eu aguento ele sozinho. Quando eu pensei, eu aguento ele sozinho, eu falei, meu Deus, eu sou crente. Meu Deus, sou pastor. Não posso brigar. No caminho. E depois de ter passado tudo isso, a hora que eu estendi a mão e falei, pode parecer estranho, Deus mandou para... Eu não imaginava o desfecho todo. Mas os olhos do cara enchem de lágrimas. Ele está visivelmente emocionado. Eu por fora mantive a cara de paisagem, por dentro já estava estilo Dunga da Copa de 94, comemorando. Ele olhou para mim e disse assim, moço, faz 3 dias que eu não como. Eu não aguento mais de fome.
Ele diz, faz 1 hora que eu cheguei nesse lugar. Fiz as contas, fazia 1 hora que me deu vontade de comer pamonha. Ele diz, e eu desafiei Deus, dizendo, Deus, se você existe, se você se importa, manda alguém aqui me pagar uma pamonha. Irmão, só se fosse até aí já estaria bom. Mas nessa hora me veio a palavra de conhecimento. O Espírito Santo disse, ele é um desviado de uma igreja que ensina que ele cometeu pecado mortal e que não há mais retorno. Ele não orou só por causa da fome. Além da fome, a expectativa dele é, se eu atender, é porque existe esperança para ele. Então fale isso para ele agora. Aí eu toquei o dedo na ferida. Falei, o mesmo Deus que me mandou trazer a pamonha, disse que a razão pela qual você fez a oração é essa. Pergunta um cara que desandou a chorar. Então tem perdão para mim, tem perdão para você. Irmão, foi uma experiência extraordinária. Eu saí de lá tão impactado por o que eu vi, que eu entrei no carro, o restinho daqueles quilômetros faltava para chegar, eu quase não falei com esse meu amigo. Chegamos na casa do pastor que ia nos receber. Quando chegamos, vamos entrar tomar um café. Irmão, parecia um café colonial. Eu olhei aquilo e falei, não dá não, velho. Nós paramos numa churrascaria agora há pouco, né? Faz poucas horas, não tem condição de comer isso que você colocou aí não. Quando eu falei isso, meu amigo tá do lado, boca grande, falou, mas para parar comprar pamonha podia. Aí, pela vergonha do que ele falou, para não parecer que estava mentindo, resolvi explicar. Falei, não, começo de conversa, eu nem comia pamonha. Ele falou, ah, não. Falei, o que deu o negócio da pamonha? Falei, não, entreguei para o cara lá, que estava me encarando. Aí que eu contei a história. E quando contei a história, irmão, o povo que estava na mesa ouvindo o resultado final, a turma se emocionou. A mulher do pastor chegou a chorar, falei, glória a Deus, aleluia. Mas quando eu vi aquela comoção na turma, eu pensei, não é justo. Por quê? Quando fui cheio do Espírito Santo, comecei a andar mais no meio pentecostal, eu descobri que na escola pentecostal, no ambiente pentecostal, tudo é um pouco mais espetacular. Dá-se uma ênfase a isso. Eu amo até hoje, irmão, ouvir os pregadores que tem a ver a pentecostal. Porque os caras vão te botando para cima. Tem hora que eu tô lá, eu fico, eu vou voar. Eu vou... Não. Os caras vão pilhando você assim, porque tudo é nesse estilo. Agora, quando eu ouvi os caras contar as experiências deles com Deus, irmão, era um negócio tão espetacular, que eu ficava com misto de alegria com tristeza. Alegria por ele, tristeza por mim, porque eu pensava, isso nunca vai acontecer comigo. Porque eu achava as histórias espetaculares demais. Mas quando eu comecei a andar perto de alguns desses caras, eu via que o que eles estavam contando lá era verdade, aconteceu. Eles só não davam os detalhes dos bastidores. Porque eu posso fazer, querido, a versão pentecostal da história da pamonha. Posso? Não é deboche, querido. Amo e respeito, ok? Mas eu quero que você vá concordar comigo que a versão pentecostal sugere que as coisas aconteceram um pouco diferente e que não foram tão simples. Eu gosto de dizer que o resultado, querido, ele é espetacular. O processo não necessariamente. Então, a história da pamonha, se eu fosse contar a versão pentecostal, seria mais ou menos assim. Estava eu a viajar, aleluia, quando o Espírito do Deus vivo me conduziu a parar numa barraca de pamonha. Tem que dar uma choradinha no final, pamonha. Tendo eu ali parado, o Espírito de Deus me disse, filho, esta pamonha não é para ti, é para ele. Agora, irmão, se eu contasse assim, empolga. Estou mentindo? Não. Estou aumentando? Não. Mas, se eu contar a história desse jeito, a maioria vai olhar e vai dizer, isso nunca vai acontecer comigo. É verdade ou não é? Agora, se eu falar que eu estava lá, vou falar, não vou. É de Deus ou não é? Brigo no meu Deus, sou crente, não posso brigar. Quando a gente abre a caixa preta e realmente põe o negócio como foi, você vai dizer, isso já aconteceu comigo. E se a gente aprender a lidar, querido, com essa simplicidade de checar, nós vamos perceber o quanto Deus vai nos usar.